do 9º ano, tô aqui para mais uma aula de ciências. E aí, galerinha, tudo bem? Roberto, tô aqui na casa do Roberto, na verdade, usufruindo da tecnologia dele aqui, que tem um computador que parece o Transformers. Gente, então, vamos continuar nossa aula aí, tá? Nós vamos falar... Deixa eu só abrir, que ele fechou a cachorra. Vai. Tá. Vamos continuar nossa aula aí falando de átomo e suas partículas, ok? Então, na última aula eu falei para vocês dos modelos atômicos, né? Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, certo? E agora a gente vai dar continuidade sobre os átomos e as partículas, porque assim, foi estudado sobre os átomos, mas não parou aí, né? Estudou o átomo, beleza. Formação de matéria e tudo mais. E aí, a partir daí, como que forma as partículas, né? Então, é isso que nós vamos estudar agora, certo? Tá, então o átomo ele é dividido, a gente já sabe, em núcleo e eletrosfera, certo? Então, o núcleo ele tem o quê? Prótons mais nêutrons. E a eletrosfera é a eletrosfera que tem o quê? Os elétrons, certo? Tá, então aqui a gente tem uma tabelinha que mostra a partícula, próton, representado por P, nêutron, representado por N, elétron, representado por E. Região do átomo, então, onde ele está localizado. Então, o próton e o nêutron estão localizados no núcleo e o elétron na eletrosfera. E as massas relativas, né? Então, a gente tem que o próton tem a massa relativa de 1, o nêutron tem a massa relativa de 1 e o elétron, ele tem a massa mais ou menos relativa de 1 dividido por 1840. Quem descobriu isso? O Thomson, né? O experimento dele naquela época, ele descobriu mais ou menos a massa desse elétron. E já o próton, quem descobriu mais ou menos a massa relativa foi o Rutherford. E o Chadwick, que foi outro pesquisador, que descobriu mais ou menos a massa do núcleo, né? No caso do nêutron, localizado no núcleo também. Então, a carga do próton a gente já sabe que é positiva, a carga do elétron a gente já sabe que é negativa, e do nêutron, né? Não tem carga, é carga zero, certo? Ok, continuando aí. Então, o número de massa, ou seja, o número da massa relativa, que é dada como A, corresponde à soma do número de prótons e de nêutrons existentes no núcleo de um átomo, ou seja, a massa representada por A é igual para meus números de prótons mais meu número de nêutrons, ou seja, essa massa relativa é determinada através do quê? Do número da minha massa, do meu peso, do núcleo, né? Não é no núcleo que a gente tem prótons e nêutrons, então a massa relativa dos elementos, das substâncias, dos átomos, é baseada nisso, tá? Então tem prótons mais nêutrons. E a carga nuclear? A carga do núcleo ela é determinada pelo número de prótons, uma vez que o nêutron não tem carga, então vai depender da quantidade de prótons para eu ter também essa carga nuclear, ou seja, a quantidade que eu tenho de prótons, né, que no caso a carga positiva é o que vai delimitar essa carga do meu núcleo, tá? E a eletrosfera? A eletrosfera a gente já sabe que são cargas negativas, né? Então sempre vai ser cargas negativas. Com isso, o número atômico é representado pela letra Z. Então, letra Z é a mesma coisa que P, ou seja, letra Z é a mesma coisa que número de prótons. Então, calma aí, vamos analisar. A gente tem a massa relativa, que é dada por A igual prótons mais nêutrons. E o número atômico, que é dado por Z, é a mesma coisa que prótons. Isso mesmo. Tá, e agora, gente? Agora vocês têm aí na página... Deixa eu só constar aqui. Tem Organize as Ideias, tá? Então, tem Organize as Ideias, ó. Então, o conteúdo foi da página 49, que eu expliquei pra vocês aí. Na página 50, tem o Organize as Ideias. Então, eu quero que vocês façam aí agora e já me manda a foto, tá? Do Organize as Ideias na página 50, ok? E depois a gente vai dar continuidade aqui, vou dando continuidade. Então, faz a pausa no vídeo e me manda depois as Organize as Ideias aí em fotos. Continuando aqui o vídeo, então, os elétrons, né? Então, a gente falou de núcleo. O núcleo a gente tem a massa relativa, prótons mais nêutrons, e o número atômico, que é o número de prótons, beleza. E os elétrons? E a eletrosfera? Então, os elétrons, eles se organizam em até 7 camadas de energia, ou seja, 7 camadas de elétrons que a gente tem. Representados pelas letras K, que é a camada 1, L, camada 2,
M camada 3, N camada 4, O camada 5, P camada 6 e Q camada 7. Então, K, L, M, N, O, P, Q. Então, a gente tem até 7 camadas eletrônicas, onde esses átomos, né, esses elétrons são são separados, são onde existem esses elétrons até 7 camadas eletrônicas. Então aqui a gente tem a tabelinha, ó, as camadas, ou chamado também de nível de energia, e o número máximo de elétrons. Então na camada K a gente pode ter até 2 elétrons nessa camada, tá? Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, ele não tem número atômico lá, não tem o número de massa dele lá não é 1. Se a gente for lá na tabela periódica, a gente tem que o H é número 1. Então quer dizer que ele tem 1 elétron. Né? Então, se ele tem 1 elétron, ele está nessa camada K aqui, né? O H, que é o hidrogênio, está na camada K porque tem 1 elétron apenas. Então, o número máximo de elétrons que eu tenho na camada K é 2 elétrons. Se eu tiver um elemento que já tem 3 elétrons, ele vai ser o quê? Já vai ser da camada L. Por quê? Porque a camada K só pode ir até 2 elétrons. Então, eu tenho camada K, 2 elétrons, camada L, eu tenho até 8 elétrons, camada M, eu posso ter até 18 elétrons, a camada N, eu posso ter até 32 elétrons, a camada O, até 32 elétrons, e a camada P, até 18, e por último a Q, até 8. Então, aqui, gente, é o nível máximo de elétrons que eu posso ter. Isso vai depender dos elementos que eu tenho da tabela periódica para eu saber o número de elétrons que eu tenho de cada elemento, tá? Ok. Então, basicamente é isso, eu iniciei o conteúdo para vocês. Então, assim, para essa aula de hoje eu quero que vocês, né, tenham noção de massa relativa, que é o A, prótons mais nêutrons, né? O que é um número atômico e essa existência dessas 7 camadas com esse número de máximo de elétrons aí, que foi essa última tabela, tá bom? Tá, então eu creio que vocês já vão me mandar rapidinho Organize as Ideias da página 50 e nós temos aí a próxima Organize as Ideias também e o caderno de atividades que vocês vão me passar até na próxima aula. Então, além do Organize as Ideias da página 50, vocês vão fazer também Organize as Ideias na página 52, mandando a fotinha para mim aí, tá? Nessa aula. E o caderno de atividades para a próxima aula, ok? É isso aí. Um grande abraço a todos, continuem se cuidando e até a próxima aula.